Galera, vamos lá, mais uma semana entrando, e vamos falar primeiro que a semana entra com a influência ainda de uma lua cheia. Ela tá saindo, entrou um pouquinho há um dia atrás na lua cheia, então começamos com essa força incrível que é esse momento em que Sol e a Lua estão na sua plenitude em relação. A lua cheia, quando temos luz completa da lua durante a noite inteira temos uma luz, né, que ilumina essa escuridão, e durante o dia nós temos sempre o sol iluminando o nosso dia. Essas duas forças se opõem e se complementam. E os signos onde essa lua acontece é com o sol no signo de Câncer e a lua no signo de Capricórnio. E aí nós vamos falar de um tempo, esse eixo trata da nossa relação com o tempo, e entender que o tempo ele é tanto cronológico, ele é medido no relógio bonitinho, que horas são, e quanto tempo passou, e daqui a quantos dias, daqui a quantos anos, quantos séculos se passaram, e ao mesmo tempo o tempo é emocional, o tempo é relativo, uma hora angustiado não é ao mesmo tempo que passar uma hora feliz. Então, nós temos que trabalhar com essas duas dimensões do tempo e saber correlacionar. Evidentemente que essa hora afetiva, ela não pode nos impedir a cumprir o rigor, às vezes, dos horários. A gente tem que entrar no trabalho da hora, tem que entregar alguma coisa no tempo certo, enfim, temos que comer com uma certa regularidade, mas por outro lado, às vezes o que vale também é o que sentimos. Às vezes não está emocionalmente, você não está conseguindo se alimentar bem, então às vezes é preciso respeitar esse tempo. Muitas vezes a emoção nos deixa um pouco fora daquela margem que a disciplina nos impõe, e é uma negociação constante entre uma coisa e outra. Isso que é a relação Câncer e Capricórnio, e essa semana a gente está marcado por essa lua, então vamos tentar como tarefa lidar com o tempo, né? Vamos pensar quando que a gente está usando o tempo emocional e quanto a gente está usando o tempo cronológico. Isso eu vou dar um exemplo. Eu aqui tenho um certo tempo para gravar esse vídeo, e não adianta ficar uma hora gravando, pode ser que emocionalmente me empolgue, já não é o caso de ficar uma hora gravando. Mas também, se minha emoção passar um pouco desse tempo ou diminuir um pouco esse tempo, está tudo certo. O que importa é como isso foi vivido e se isso tem uma marca dos afetos naquilo que eu estou fazendo ou naquilo que a gente faz. Então é o afeto de um lado, responsabilidade, dever e disciplina do outro, são esses dois aspectos. A minha professora e mestra chamava isso de esse eixo do eixo da eternidade. É o tempo passado, o tempo futuro e o tempo presente, o eterno presente. Olha que lindo. Então essa é a força da lua cheia. E tem um outro aspecto, isso sim, entrando hoje, que é hoje acontece no céu a oposição entre o Sol e Plutão. Plutão está no signo de Capricórnio, esse signo que eu acabei de falar, que é o da responsabilidade, do cumprimento dos deveres, da capacidade produtiva, de organização, de disciplina, e de Câncer, que é o universo das afetividades, da imaginação, dos sonhos. E essa oposição é uma tensão entre a força solar luminosa, eu já estou falando isso até para quem tem no mapa, isso, um trânsito que a gente passe de Plutão com o Sol, por exemplo, é a força luminosa do Sol com a força das sombras e da obscuridade, do obscurantismo associado a Plutão. O Plutão é um universo do oculto, daquilo que não está aparente, da riqueza que está atrás da aparente forma. Na mitologia, o Plutão pediu emprestado lá para Pluto, que é um deus da agricultura, o deus da fertilidade, mas da riqueza do que está no subsolo. E Plutão tem a ver com a riqueza das almas, um solo que está embaixo do solo, está cheio de almas, que seria o inferno para nós, mas para eles era o mundo de Hades, né, onde as almas eram purificadas, onde se fazia, inclusive, a transmigração das almas, quer dizer,
a alma passava nessa vida, depois de morta, por aquele universo de purificação e depois nascia numa nova vida. Então, Plutão trata dessa coisa das profundezas, do oculto, da imaterialidade, da questão da morte, enfim. E diante de Plutão, a gente está diante de um fato que a gente não tem como mudar, que é o fato de que tudo termina, que um dia a vida acaba, que um dia tudo vai acabar. E é essa dura realidade, e que dura porque talvez culturalmente a gente não foi preparado para isso. Então, Plutão é aceitar a finitude das coisas. Por outro lado, tem o Sol, que é a força da vida, a vida pulsando, energia, calor, alegria e poder, o poder da consciência. Esse aspecto eu chamo assim, é a necessidade, até a dificuldade, no caso de uma oposição, a dificuldade de fazer uma regulagem do ego. Então, diante da impossibilidade de fazermos o que queremos, de impor o nosso desejo, a nossa vontade, a gente fica muito sem chão, e o ego grita. E muitas vezes vamos muito além daquilo que podemos, e aí a gente tem perdas muito grandes, né? Perda de energia, perda de saúde, perda de vitalidade, e é preciso saber o limite, né? Saber, ok, o que cabe a mim é isso aqui, agora eu também não tenho que abrir mão dessa força, porque ela nem sempre opera, né? Por outro lado, o Plutão, sem essa consciência da vitalidade das coisas, da alegria, pode se tornar um buraco que a gente vai entrar e ficar muito sujeito à obscuridade, né? Aquelas angústias, aquela aflição, dores internas e até, em certa medida, do processo destrutivo. Muitas vezes a gente é muito destrutivo com a gente, destrutivo com os outros, destrutivo com a sociedade, nos deixamos dominar por coisas que nos destroem, por pessoas, por encontros, e aí o Sol entra como consciência de não, eu não quero isso, eu quero manter-me com essa luz acesa, que é a luz da própria vida, da alegria de viver, de estar com a plenitude do desejo aceso, né? Então, quando esse desejo morre com a gente muita coisa, e muita coisa perde o sentido. E quando o ego toma conta, a gente também perde muito. Então, a gente tem que entender que essas duas forças, elas são complementares, sim, e que a gente tem que achar a medida justa entre uma e outra, entre a vida e a transformação, entre a mudança e a manutenção. Se a gente equilibrar esses dois polos, eu acho que a gente vai viver um pouquinho melhor e o mundo também será menos destrutivo, menos autoritário, menos egóico. Acho que todos os saberes que falam de espiritualidade falam que o nosso grande inimigo é o ego. É o ego sem controle, é o ego onipotente, é não usá-lo a favor do criativo e da generosidade, né? Tanto com a gente quanto com todo o resto do nosso planeta, dos outros e do planeta. Gente, é isso aí, esse foi o meu tempo, o tempo de Câncer e Capricórnio, que vocês tenham uma semana com um tempo tanto dilatado pelas emoções, às vezes contraído por elas, mas que com respeito à disciplina e à ordem do próprio tempo, e que a gente faça do nosso ego uma força de criatividade e um bom encontro com esse nosso eu, que pode ser bem melhor do que às vezes ele é, ok? Compartilhem mais uma vez, eu estou aí para partilhar a astrologia com vocês, não deixem de levar para as redes sociais, se inscrever no canal, aquela coisa que todo mundo já sabe, né? Então, vamos lá, vamos fazer a astrologia bombar por aí, né? Brilhar como um lindo sol nas nossas vidas, que os astros nos acompanhem e fique um super beijo para vocês e uma linda semana.